Bom dia. Bom dia. Estamos aqui, eu e o Manuel Cordeiro, para a recapitulação da lição desta semana. Iremos continuar a falar sobre a missão, o que é que Deus pede de nós, o que é que nós, com as nossas debilidades, podemos oferecer a Deus e que todos estes temas nós temos vindo a falar e este já é a 9ª lição. Já estamos quase a chegar ao fim, já estamos a entrar em dezembro e nós estamos praticamente já com muitos temas sobre a missão do que Deus quer para nós, em diversas perspectivas, todas elas muito interessantes. Hoje vamos estudar um tema que por vezes é um pouco confuso, mas que, oxalá, no final nós possamos ficar mais esclarecidos sobre o que é este o tema das pessoas com mais influência, o que é que elas podem colaborar, o que é que podem ajudar em toda a obra. Para tal, fazia o convite especial para aqueles que tenham alguma dúvida, alguma sugestão, possam escrever no chat, que nós vamos respondendo. Estejam também, sempre que puderem, a par das notícias, das novidades, através das nossas redes sociais, da Igreja Adventista do 7º Dia de Aveiro, para que, onde nós vamos publicando notícias de programações muitíssimo boas, como programas sobre saúde, alimentação, sobre stress, sobre tantos e tantos temas fantásticos que nós temos a partilhar com todos aqueles que nos assistem e que fazem parte também da nossa missão, partilharmos tantas coisas interessantes e boas que nós temos para comunicar a todos aqueles que nos rodeiam. Como tal, fazia agora uma oração para começarmos a recapitulação desta lição. Senhor meu Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que nos dás. Obrigado por estas lições que nos indicam qual deve ser a nossa missão, o que é que tu pedes de nós, quais são os caminhos, e para que nós nos possamos deixar levar nas tuas mãos, nos teus braços, para que nós possamos ser cada vez mais humildes, mais semelhantes a ti, para cumprirmos estes tempos finais que são difíceis, mas sabemos que tu nos ajudas e estas lições servem também para nos indicar o caminho. Faz-nos humildes para que possamos entender e aplicar no nosso dia-a-dia. É tudo quanto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então à lição 9, neste início de dezembro, em que falamos sobre os poderosos. É um tema muito interessante e às vezes que nós temos alguma alergia de tocar nele, não é? Porque tocar em poderosos, às vezes surge um bocado de alergia, não é, Manuel? É espetacular, principalmente depois de termos na lição 8, termos feito a abordagem à missão junto aos necessitados. Sim. Do ponto de vista espiritual e do ponto de vista congregacional, é muito mais fácil e sem qualquer desprimor para quem nos ouve, mas ter um espírito de ajuda aos pobrezinhos. Sim. Mas esta lição vem chamando a atenção a alguns aspectos que eu já tenho feito alguma reflexão há bastante tempo a esta parte. E alguns deles acabam por ser tocados aqui, não todos, mas alguns deles, que é porque nós estamos habituados a ajudar os pobrezinhos e os coitadinhos, nós consideramos muitas vezes também como pobrezinhos e coitadinhos também. E não entendemos que tenhamos uma importância ou um destaque ou assumir posições elevadas. Sim. A lição não aborda, mas nós poderíamos falar aqui de Daniel, nós podíamos falar de José, nós podíamos falar da Rainha Esther, e todos esses, apesar de serem humildes, tiveram à disposição de que Deus trabalhasse com eles e assumiram no seu momento da história posições de altíssimo destaque para as potências da altura e de então. E através do testemunho, que a lição não aborda em destaque, faz uma abordagem do ponto de vista individual,
Mas, através do testemunho que nós vamos estudar um bocadinho mais à frente de Nabucodonosor, todo o reino, porque vemos, e perdoa-me avançar já essa parte, não resisto, mas aquilo que está redigido em Daniel 4 é um manifesto que foi para todas as províncias do reino. Sim. É uma informação que foi difundida pela potência mundial que era a Babilónia então, testemunhando do verdadeiro rei. Então, quando nós conseguimos chegar a uma pessoa importante, não quer dizer única e exclusivamente rico, mas quando há alguma pessoa que é importante, normalmente ele está num lugar de destaque e num lugar visível. Por exemplo, conheces, e tu que gostas mais do futebol do que eu, Cristiano Ronaldo já uma ou outra vez falou em público que foi aluno do nosso externato adventista do Funchal. E ele diz isso com satisfação. Ele, se calhar, nesses seus testemunhos, terá gerado mais curiosidade acerca do externato adventista do Funchal do que toda a publicidade que nós tínhamos vindo a fazer até então acerca exatamente da mesma questão. E esta é qualquer coisa que é, independentemente do local na sociedade e a posição que tu ocupas, Deus também morreu por ti. Sim. E às vezes nós entendemos que aquela pessoa tem tudo, mas Deus quer precisamente demonstrar que também os ricos precisam do seu amor e precisam de lhe entregar inteiramente o seu coração para que possam ser resgatados. Sim, porque associado ao poder vem sempre uma enorme responsabilidade. Ou seja, porque a pessoa está mais exposta, está mais visível, quer queira, quer não, é o exemplo para aquelas pessoas que estão à sua volta, quer seja um poderoso a nível financeiro, quer seja numa empresa, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, na família, não interessa. Ou seja, há uma posição de maior destaque, ou seja, mais responsabilidade, mais é exigido. E se Deus deu essa capacidade à pessoa A, B ou C, também exige mais. E não é só ter por ter e usufruir, mas ter para distribuir, ter para ser um exemplo para toda a sua roda de influência, que muitas das vezes é uma roda silenciosa, que as próprias pessoas não se apercebem e que somos observados como testemunhas, não é? É verdade. Somos observados, independentemente se tem dinheiro ou não tem dinheiro, não interessa. Somos observados como um exemplo. É cristão, é adventista do sétimo dia, como tal, tem mais responsabilidade. E temos, e é uma responsabilidade boa que nós assumimos. Acho que ninguém pode ter o medo de assumir. Temos uma mensagem, temos uma responsabilidade, sabemos mais sobre a Bíblia, sabemos mais sobre determinados aspectos, sobre saúde, sobre temperança, sobre tantas mensagens maravilhosas que nós temos. Como tal, somos poderosos aí, porque temos uma mensagem poderosa que Deus nos dá. Como tal, temos uma responsabilidade brutal perante a sociedade e todos aqueles que estão ali à nossa volta, ao nosso círculo de influências. É isso. E é nesta dimensão e é neste poder, e quando nós começamos a fazer a abordagem da experiência de Nabucodonosor, que começamos por perceber mesmo isso. Nesta altura e aqui, voltando outra vez, quase nenhum não descendente de Israel tem a capacidade de ter um livro, um capítulo de um livro escrito pela sua própria mão. E o rei Nabucodonosor tem para testemunho às nações. Mas lá está patente também a forma como ele adquire este nível de conhecimento. É claro que se nós olharmos Daniel 1, 2 e 3, já conhecemos um pouquinho a experiência, não só de Daniel, a decisão que ele, com os seus amigos, quando chegaram à Babilónia. Depois temos a questão da visão de Nabucodonosor e a tentativa que ele faz de uniformizar a estátua e considerar-se a ele próprio um Deus, e é o primeiro contacto, e ele reconhece o Deus como soberano pela proteção a Cedraque, Mesaque e Abednego, mas agora é avisado. E logo que surge o sonho,
já não acontece o mesmo que aconteceu no sonho anterior. Ele não está, ele chama todos os sábios e conselheiros de Estado, etc, etc, mas pede a um que diga, já não houve uma procura, ele já sabia... A palavra final, não é? Ele já sabia onde é que iria buscar a informação. E é aqui neste aspecto. É claro que percebemos a dificuldade de Daniel quando lemos o início do capítulo 4, que ao final de introduzir aquele sonho da árvore majestosa com uma copa bastante larga em que nos seus ramos estavam abrigados os pássaros e por baixo à sombra os animais que andavam, etc, etc. Mas quando é apresentada a necessidade do corte e o acorrentado com as correntes de bronze e de ferro, etc., Daniel fica um pouco consternado. Ele percebe qual é a mensagem e ele tem o desejo de que o rei não tenha que passar por aquela experiência. Sim. E nós percebemos que o rei também percebe a mensagem e que, pelo menos durante um ano, foi cuidadoso e efetivamente foi reconhecendo que Deus é todo-poderoso, mas ele deixou-se envaidecer mais uma vez pelo seu poderio, pela dimensão belíssima que deveria ter Babilónia, uma imagem que nós provavelmente nunca saberemos, mas se calhar qualquer metrópole de hoje em dia pode cativar da mesma maneira que a Babilónia cativaria naquela altura. E ele diz, aqui está. O que eu construí, não é? E a promessa que lhes tinha sido feita diz que as palavras ainda estavam na boca do rei. E então, obviamente, ele tem aquele seu período de loucura, é-lhe retirado a capacidade de reinar, a sua capacidade de viver com as pessoas e vive efetivamente durante aquele período... como um animal. Como um animal, mas no meio daquilo tudo, se não durante todo aquele tempo, pelo menos no final daquele período, ele tem um mínimo rasgo de consciência e reconhece que tudo aquilo é por estultícia da sua parte, porque ele estava avisado e ele sabia, e arrepende-se e é-lhe restituído o seu reino. E a partir do momento em que ele volta a ter o seu nível de conhecimento, ele reconhece e adora a Deus e ele faz questão de enviar esse testemunho aos 4 cantos do seu reino. E aqui é o aspecto que é fantástico, que é, não só foi importante Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Já com o novo nome. Esse testemunho é importante, mas vemos... Com o novo não, com o original. O original. O original. E vemos Nabucodonosor a testemunhar, não só ele recebeu o testemunho, mas também ele testemunha aos seus poderosos. Sim. Ele não se envergonhou. Ele teve um desejo fantástico de partilhar e ele partilha ao reino todo. E eu acredito, porque quando aqui é falado os caldeus, os sátrapas, etc., etc., existia vários tipos de culto na Babilónia, mas teria sido com grande estranheza que fosse reconhecido a adoração ao verdadeiro Deus, visto que era o Deus de um povo que era cativo. Sim, mas vemos aqui um caso triste de alguém que aproveitou bênçãos e talentos que Deus lhe deu para benefício próprio e encher o seu ego. Encheu, teve a visão da estátua, mas ele não olhou para a visão da estátua como um alerta, como aquilo que poderá vir a acontecer, mas não, olha, a estátua, afinal, faça uma estátua de ouro, para mim, sou eu, a cabeça só é pouco, é de cima a baixo, toda de ouro, mas agora vão todos adorar-me. E, ou seja, é o que se costuma dizer que o poder corrompe. Corrompe não tem a ver com apenas e só com o fator de dinheiro, mas torna as pessoas cegas. Ou seja, viram como que animais, como este Nabucodonosor virou, porque deixam ter a noção da realidade. Eu é que sou importante, eu, as minhas ideias e tudo, e o meu percurso, e delineam, têm ali uma linha em que deixam Deus de lado, este é o meu percurso, se for preciso atropelar alguém, atropelo,
Se for preciso mandar alguém para a morte, mandam, por isso não interessa como é que eu chego lá, mas eu vou chegar. E temos aqui o caso triste, mas com um fim minimamente feliz, quando ele finalmente reconhece, Deus voltou-lhe a dar, pelo seu amor e misericórdia, que ele pudesse reconhecer que foram muito tristes as decisões que ele tomou, como nós podemos aplicar à nossa vida, decisões tristes que nós podemos tomar quando pensamos por nós próprios e fazemos o nosso percurso. Exato. E somos poderosos porque nós temos decisões sobre a nossa vida. E quando nós não as tomamos junto com alguém, vai correr mal. Normalmente corre um bocadinho mal. E é precisamente aqui que o juízo de Deus foi executado sobre ele de uma forma semelhante ao que foi executado sobre alguns reis israelitas. E se vocês fizeram a leitura de 2 de Crónicas 32, 1 de Reis 14 e 1 de Samuel 28, fala-nos exatamente do rei Ezequias, que quando estava prestes a ser terminado o seu reino, se humilhou e o Senhor arrependeu-se do destino que estava predisposto para ele. Mas depois vemos o rei Roboão e o rei Saúl, que quer um, quer outro, não se arrependeram dos seus disparates, antes, pelo contrário, em vez de aligeirar, acabam por agravar bola de neve, efeito bola de neve. A asneira em cima da asneira e como consequências. E aqui está, precisamente, nenhum destes três reis que aqui se encontra tem nada escrito de sua autoria na Sagrada Escritura, enquanto temos um rei idólatra durante muito tempo, um império dominador, mas que em todo o caso, quando se arrepende e reconhece o próprio Deus, tem o seu testemunho quase em jeito de meditação matinal inscrito na Sagrada Escritura, para que em todos os tempos as pessoas possam perceber e enquadrar esta mesma tipologia de testemunho. Por isso aqui há um rodapé no domingo que fala que a arrogância, independentemente da posição de poder ou não, a arrogância nunca deve ser assumida. O próprio Jesus nunca teve essa atitude. Há quem há algumas teorias que começam a apontar algum tipo de arrogância que Jesus pode ter tido. Não se notou nenhum tipo de arrogância em parte nenhuma, nem puxou o poder para si para benefício próprio. Nem na tentação, no deserto, nem na cruz, nem em nenhuma parte utilizou o seu poder para benefício próprio. Em nenhuma parte. Quando utilizou o poder foi para ajudar, para curar, para multiplicar bens, para ajudar os outros. Ou seja, o poder que tinha o próprio Jesus foi para os outros, nunca para benefício próprio. Sabes que muitas das vezes, e tu que tens o contacto profissional com muitas pessoas, a terminologia, a arrogância, ou a pseudo-arrogância é muitas das vezes utilizada quando o outro não tem uma capacidade de argumentação lógica e então diz que és arrogante ou racista ou xenófobo ou outra coisa qualquer, porque não sabe mais o que te haja ou que possa dizer que possa ser útil. E aqui, quando nós lemos um pouquinho além da Bíblia, porque a Bíblia, obviamente, dá em muitas coisas uma pincelada muito geral acerca da vida de Jesus, mas quando nós lemos o Desejado de Todas as Nações, vemos que Jesus era extremamente cuidadoso para que, ao utilizar as suas palavras, elas tivessem sempre um efeito mais positivo do que negativo. Sim. Era aquela forma de comunicar, efetivamente, que nós andamos a aprender, e às vezes somos um bocadinho azelhas, porque já andamos nestas andanças. Faltamos algumas aulas, não é? Não, estivemos lá, mas não percebemos. Até podemos ter estado nas aulas, mas não percebemos. E a aula já foi repetida várias vezes. Mas ainda somos um bocadinho azelhas. Eu, pelo menos, falo por mim. Sim. Às vezes falta-nos algum tato, alguma sensibilidade para utilizarmos as palavras como Jesus utilizava, de uma forma intencional. Quando na intencionalidade de Jesus não existiu nada de útil para dizer, ele ficou calado. Sim. E a minha pergunta para mim mesmo, Manuel, quantas vezes és capaz de ficar calado
se não tens nada de útil para dizer. E é um exercício. Já vou conseguindo uma vez ou outra. É uma boa resposta, ficar calado. E se não vai acrescentar nada, às vezes é preferível estar calado. E às vezes no silêncio, e esta história vem para introduzir um pouquinho Naamã, ou o prelúdio de Naamã, eu acredito que aquela menina que teria à volta dos seus 8 anos, mas que nós não sabemos sequer o seu nome, não sabemos quem eram os seus pais, não sabemos de que tribo era ela, mas aquela menina, das poucas vezes que se terá manifestado a sua opinião para com a sua senhora, foi para dizer que se o seu marido estivesse em Israel, ele podia ser curado, porque existia lá um profeta pelo qual a cura poderia acontecer. E vemos, e todos nós conhecemos a história, e não está agora centrado nesta história, nem os percalços do vai e vem, nem a necessidade de mergulhar 7 vezes, mas quando este homem percebe que efetivamente está curado, ele percebe que efetivamente Deus tem um poder que ele nunca tinha encontrado em nenhum outro Deus, inclusivamente, e eu estava aqui a tentar encontrar, porque me esqueci do nome do Deus Rimon, peço-vos desculpa, que ia dar outro nome, também comum da antiguidade, mas não era esse. Nem o Deus Rimon, que era o Deus mais importante que os sírios adoravam, nem esse tinha o mesmo poder daquele Deus. E ainda imbuído de alguma tradição do seu tempo e daquilo que estava habituado, ele faz 2 pedidos, estranhos. Ou se não pedidos, 2 comunicações. Uma, se calhar, é um pedido e a outra é uma comunicação ao profeta para que interceda por ele quando tem a necessidade de acompanhar o seu rei, como ele era o chefe da guarda, e entrasse no templo de Rimon e lá, quando o rei se curvasse, ele apoiar o rei para não se desequilibrar, tivesse que se curvar também. Não queria dizer que estivesse em processo de adoração. Mas mais do que isso, era a noção de que, se era o Deus de Israel, ele tinha que ter por baixo dos seus pés solo, terra israelita, para que essa adoração fosse reconhecida. E esse é que é qualquer coisa de brutal e de fantástico, porque, e tu que és mais viajado que eu, Carlos, existe sempre, principalmente quem vai à chamada Terra Santa, ali à Palestina, seja qual for a ideologia religiosa, existe um comércio que é um bocadinho da areia, da terra, da pedra, da madeira, da oliveira. Há que trazer qualquer coisa de lá. O cântaro do tempo de Jesus, etc, etc. Mas existe uma carrada de coisas que representam o local em que Jesus esteve e que, por isso, de alguma forma estará abençoado e de alguma forma acaba por funcionar como um amuleto. Sim, um poder especial que tem. Por isso este Naamã também fez um primeiro pedido, que aqui nos é relatado, era para levar umas mulas carregadas, neste caso 2, com terra de Israel, para levar de volta para a Síria, de onde ele era. Ou seja, para ter terra, para se sentir bem, como acabaste de referir. O segundo pedido de Naamã, que era para, na adoração ao Deus Rimon, como acabaste de dizer, porque, mais uma vez, ele veio de um local estranho, porque aquela menina que não conhecemos tinha vindo desta terra. Por isso ela era uma escrava, que foi para uma terra estranha, para a Síria, mesmo assim não se calou e deu testemunho. Foi uma missionária numa terra estranha, quando a sua opção era eventualmente ter ficado calada, porque era escrava, mantinha-se no seu canto e ficava caladita, e não tínhamos uma história como de hoje, e todas, há várias escavações, já há muito estudado sobre como é o impacto desta história depois na própria história da Síria, que se arrasta porque uma menina falou, que não sabe o nome, não sabe absolutamente nada, uma menina, nada mais, uma escrava. E é esse o aspecto fantástico. E eu queria só voltar aqui um pouquinho atrás. Foi uma investigaçãozita que eu tive curiosidade de fazer, que é
qual é a capacidade de peso que transporta uma mula. Cada mula, sim, cada uma das duas. E cada mula pode ser carregada em média, para não ser, porque a viagem era longa, se fosse viagem curta, poderia ser até 80 quilos. Para uma viagem mais longa, o carregamento era entre 40 e 60 quilos. Por isso, imaginemos que ele levou à volta de 100 quilos de terra, era quase, digamos, que um canteiro que ele poderia fazer, onde se poderia ajoelhar confortavelmente, ainda com algum espaço, e que poderia albergar mais ou menos a zona em que nós estamos aqui agora no púlpito a falar, e que daria... E este foi o fantástico que eu pude fazer a reflexão, Carlos, é que se ele fizesse uma altura à volta de 5 centímetros de terra, daria para fazer um espaço de 10 por 10 metros e ter toda a família dentro do espaço que era abençoado por Deus. Vamos assim dizer, pelo menos na sua visão um pouco tradicional ou da mundividência, que é um termo que frequentemente o autor desta lição utiliza. Desta mundividência, ele leva o suficiente para que em cima daquele espaço se pudesse adorar não só ele, mas também a sua casa. E este, por acaso, foi algo muito, muito interessante. Estas palavras, agora, pegando no profeta, no final destes pedidos, o profeta nem lhe disse nem está bem, nem está mal, nem nada, só lhe diz, vai em paz. Vai. Aquilo que tu tinhas a fazer, aquilo que aprendeste neste bocadinho, é o suficiente, vai em paz, vai tranquilo. E o profeta não lhe está a dizer, olha, a terra não te vai servir para nada, ou não entres no espaço dos ídolos, etc, etc, ainda apesar da tua profissão. Não, ele deixou-o tranquilo e diz, vai. E aqueles pedidos ficaram registados, e estão registados até hoje, mas Deus tinha sido bom para ele e ele devia encontrar paz e felicidade ao conhecer e adorar Deus. Naamã era novo converso, um homem com escrúpulos, consciência e que iria crescer em poder e em sabedoria se agarrasse à fé recém-encontrada. E este é o aspecto que é fantástico. É claro que Naamã, apesar de, e permitam-me fazer aqui um trocadilho, apesar de ter sido primeiramente batizado e depois lhe ter sido dado o primeiro estudo bíblico, o resto do estudo ele teve que o fazer em casa e muito provavelmente à custa da pequenina escrava que lá teria, porque grande parte da informação não teve tempo aqui com o profeta, nem o aprendeu com o empregado do profeta Geazi, que ficou mais interessado nos vestidos do que propriamente na saúde desta pessoa. Mas em todo o caso, Deus dirige os nossos conversos passo a passo e conhece o momento apropriado para apelar a uma reforma, e aqui está o aspecto que é fantástico, num certo assunto. E aqui a minha aprendizagem é que, apesar de nós estarmos há muito tempo na igreja e discutíamos há pouco as aulas que nós já viemos e que já faltámos, etc., e a nossa falta de capacidade em algumas coisas, nós, cada vez que nos aproximamos de Deus, só Deus sabe qual é o momento de permitir que eu faça uma reforma num determinado assunto da minha vida e que a partir daí o meu testemunho possa ser muito mais poderoso na relação com os outros. Na terça-feira temos aqui este jovem. Mais uma vez diz-nos que é um príncipe dos judeus, ou seja, alguém relacionado com a Igreja, com o poder que a Igreja tinha na altura. Por isso, um príncipe dos judeus. Fazia parte da Assembleia de Líderes de então, que era o Sinédrio. Estava ali no Sinédrio, onde alguém que conhecia bem todos os ensinamentos, de certeza que leu várias vezes, fez o ano bíblico da altura, que só tinha metade, não é? Como ainda só existia o Velho Testamento. Por isso, era um jovem que, além disso, era um jovem poderoso e um jovem rico. Vemos aqui que tinha algumas coisas a favor, outras contra, eram todas a favor, eram todas contra. Agora baralhamos isto um bocado.
se me permitirem o trocadilho, são baralhações embaralháveis, porque são duas coisas diametralmente opostas. Aqui é como no primeiro parágrafo diz, parecia ser um seguidor de Deus, guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado entre os judeus, aos olhos humanos. Sim. E ele, quando vai ter com Jesus, vai às escondidas para não comprometer particularmente esta posição. E ele, quando vai ter com Jesus, Jesus não enaltece nada destas características e categorias. Diametralmente, ele diz, necessário te é nascer de novo. Ele faz de conta que não entende e entra aqui em algum diálogo e quando nós vemos, por acaso era uma imagem que eu ainda não tinha compreendido até há bem pouco tempo, quando ao ler no Desejado de Todas as Nações, se percebe, porque lá está, este é um encontro secreto e contudo estava na Bíblia. Está na Bíblia porque foi contado por Nicodemos a João a posteriori. Sim. E então João acaba por o registar, porque eu tinha sempre uma ideia de que pelo menos aqueles 3 discípulos que eram mais próximos podiam lá estar. Não estavam. Não se encontram lá. Então este é o testemunho. Pela calada da noite e nada mais do que isso. Diretamente apanha Jesus no seu momento de oração e de reflexão sozinho, porque ele não queria que houvesse qualquer testemunho desta relação. Mas ainda assim, do alto da sua posição, ele procura que manter o seu estatuto, vamos assim dizer. E Jesus subverte. Jesus demonstra-lhe que ele tem a mesma necessidade do que aqueles que queriam passar a ingressar na nação israelita ou judaica, que era o processo do batismo, que não era completamente estranho para ele, mas que ele achava que não só porque era da descendência de Abraão e abençoado e então ocupava uma posição importante, ele não precisava daquilo. Sim, sim. Ainda hoje de manhã estive a ler uma meditação em que relatava aprofundava um pouco mais esta história, e Jesus, dependendo da pessoa com quem interagia, adaptava a sua linguagem, adaptava a sua maneira de falar, não de ser, porque isso mantinha sempre igual, mas perante um judeu, o que é que iria fazer mais impacto com um judeu? Porque o judeu em si acreditava, pelo facto de ter nascido judeu, já tinha uma superioridade, já tinha acesso à eternidade pelo nascimento. Ou seja, bastava ter nascido, já estava num patamar acima dos outros, diferente. Já estava. E como tal, Jesus tocou-lhe, vamos lá dizer, na ferida, ou seja, tocou naquilo que ele seria mais sensível. Te é necessário nascer de novo, ou seja, apesar de teres nascido judeu, não te dá direito a nada. A nada. A nada. Por isso, e a meditação hoje de manhã também referia muito isso, apesar de a pessoa estar há 10 anos, há 20, 50, há 300 anos na igreja, não lhe dá um estatuto especial sobre aquele que te é nem que tenha 3 ou 4 gerações da família anterior a ele que já fossem da igreja. Ou o pai pastor, ou alguém, não é nada direto para ti. Mas é a realidade. Mas ou seja, Jesus adaptou claramente, tu és um judeu e isto vai-te impactar. Não ofendê-lo, nem nada, mas mais, o que é que te impacta? Ok, eu nasci judeu, por isso estou safo, por isso eu até vou aqui, se calhar, fazer uma pergunta, uma rasteira a Jesus. Vou deixá-lo aqui já um bocado incomodado para mostrar também um pouco a minha superioridade. Eventualmente este Nicodemos foi um pouco por aí, há quem explore essa parte, não sabemos, não estávamos naquele contexto, mas o principal é que Jesus te é necessário nascer de novo, ou seja, deixou despido. É quase pegando nestas duas pessoas importantes, não só de terça-feira que temos exclusivamente Nicodemos, mas a parte inicial de quarta-feira em que temos o jovem rico. Eles são os dois preponderantes em Israel, são duas pessoas de destaque, mas como tu disseste bem, Jesus vai tocar naquilo que os impedia de se entregar inteiramente a Deus. Sim. Nicodemos era a sua
orgulhosa posição de abençoado na sociedade e local de destaque e líder religioso. Mas Jesus não lhe fala do dinheiro, porque o dinheiro não era, e viu-se mais tarde que nunca foi o problema, porque assim que Jesus ascendeu ao céu, Nicodemos pegou em toda a sua fortuna e entregou para apoio à Igreja e viveu miseravelmente os anos, ou o tempo, que não sabemos quanto tempo foi, a seguir. Aqui era a posição de destaque. E apesar desta conversa, aquilo que é necessário chamar a atenção e que é extremamente importante, e voltando àquilo que estavas a fazer referência há pouco, é: eu, ainda que seja filho de pastor, e com tios pastores, e como ancião de igreja, nenhuma dessas condições me dá acesso à vida eterna. Sim, não é uma vantagem em relação a... E então é isto que temos que ver. Eu posso ter a verdade, conhecer a verdade, pregar a verdade, mas ainda não estar convertido por essa mesma verdade que me rodeia há muitos anos. E este é um desafio que acontece em muitos jovens da igreja hoje, é que porque sempre se conheceram dentro da igreja e foram dedicados na igreja e fizeram o seu percurso JA dentro da igreja, entendem que nem precisam de ser batizados, porque eles são o que são e nasceram dentro da igreja e não é necessário um testemunho. Mas este exemplo de Nicodemos é o grande exemplo que, apesar da posição, da estrutura, etc., ele carecia tanto, ou de igual forma, que acontecesse com os outros. Já na abordagem àquele jovem rico, não era a questão do estatuto, nem era o que o importava, mas ele sentia que a sua segurança, a sua, digamos, segurança social, por assim dizer, porque não havia PPRs, nem reforma, nem nada naquele tempo, mas aquele estatuto era o que lhe dava a segurança e ele não conseguiu prescindir da sua segurança, porque a sua segurança não era Jesus, não era Deus. Ele dava a Deus o que os mandamentos tinha que ser. Diziam, e se calhar até daria um pouco mais do que, imaginemos que em vez de ser 10% no seu dízimo, ele até poderia ofertar 15%. Então ele até já estava a ser muito generoso para com Deus. Mas dar-lhe tudo? Estava a ajudar a Deus. Mas dar-lhe tudo? Tudo não. Não era a questão que o prendia. Sim. Ou seja, mais uma vez vemos aqui que a posição de poder e todos os bens ou capacidades que a pessoa tenha, neste caso do jovem rico, ele estava usar tudo isso para seu próprio benefício, dava o mínimo, cumpria os mínimos olímpicos. Eu acredito que ele até fizesse boas ações. Mas sempre ali, mas o seu verdadeiro Deus era o dinheiro, era o estatuto. Há pessoas que vivem para o estatuto, há pessoas que vivem para o dinheiro, não interessa mais nada. Aquilo é o estatuto, desde que tenha estatuto, não interessa absolutamente mais nada. Fazem 30 por uma linha só para ter likes neste tempo. Ainda não havia likes. Provavelmente este era o jovem top da Forbes de então, em termos de milionário. Mas, incrivelmente e paradoxalmente, porque o nosso tempo também já não é muito grande, vemos o Zaqueu, o cobrador de impostos, que, apesar, e eu acredito que Zaqueu, pela profissão que tinha desenvolvido, acredito que a fortuna dele fosse em tudo largas vezes superior à deste jovem. Não temos a capacidade de a mencionar, mas quando ele percebe que o Senhor Jesus se interessa por ele, ao contrário da tradição, porque ele era excluído da sociedade israelita. Ele, apesar de ser descendente de judeu, uma vez que colaborava com o Império Dominante e que ainda era o suficientemente aldrabão para ainda extorquir a mais qualquer coisa em termos de impostos, muitas das vezes estes cobradores de impostos eram considerados pior que os gentios. Se o gentio já valia menos do que um cão, então o cobrador de impostos ainda tinha um nível, permitam-me brincar um pouco, talvez de um rato
ou de um qualquer Sim. inseto que se poderia, com todo o gosto, esmagar em qualquer altura. E ele percebe que Jesus, quando se dirige a ele, se preocupa com ele, tal e qual como qualquer outra pessoa com quem ele já tinha ouvido que Jesus se tinha relacionado. E ele fica tão tocado, tão apaixonado por esta demonstração de amor e de preocupação pelo Redentor, que ele demonstra isso mesmo. Ele não está minimamente preocupado. Metade de tudo o que tem, ele vai dar aos pobres. E depois aquilo que deve a alguém que se tirou indevidamente, e ele estava bem certo que o tinha feito, ia devolver em quadruplicado. Fazendo as contas facilmente, provavelmente ele iria ficar sem nada. Sim. E algo que é notório, quando que Nicodemos foi pela calada da noite, para não ser reconhecido, porque o que é que os vizinhos irão pensar? Este Zaqueu, apesar de ser bastante mal visto, recebeu Jesus em casa de uma maneira aberta, de uma maneira visível, ou seja, não se escondeu, nem dizia, vai lá à noite, mas caladito, depois assim caladito, que é para não dar muito mal. Nem o próprio Jesus teve vergonha, nem qualquer constrangimento de ir à casa deste homem que era muito mal visto pelos seus, não é? Pelos seus, quer dizer, andava a roubar o seu próprio povo, não é? Ponto. Não há muita volta a dar. Ele roubava o seu próprio povo, que era o povo também que Jesus pertencia. Por isso ele cobrava para os romanos que ocupavam, ele cobrava para os romanos, e nós vemos aqui que este Zaqueu, que costuma ser pequeno em estatura, mas grande em caráter, passou a ser, não é? Não quer dizer que ele, quando era ladrão, fosse grande caráter, não é? Mas vemos que ficou tocado porque Jesus disse, se Jesus fosse uma atitude mais agressiva para com este poderoso, acho que nada disto iria funcionar. Nada iria funcionar. Mas é aqui, e o fantástico, e aquilo que acontece neste momento aqui com Zaqueu, porque estamos a falar dos grandes e dos poderosos de então, mas aconteceu com o deficiente junto ao poço de Siloé, com Maria Madalena, quando se encontrava para ser apedrejada, que é o interesse genuíno que Jesus demonstra é tão forte e tão determinante na vida daquelas pessoas que transforma. Sim, opera As mudanças. pessoas desligam-se daquilo que era em que depositavam confiança, e muitas delas depositavam confiança, neste caso Zaqueu, no dinheiro, Maria Madalena nos seus hábitos de vida, e o paralítico, aquilo que o conduziu àquele estado de 38 anos de incapacidade, etc., por causa dos vícios e dos maus hábitos que teria, porque eles não imaginavam que Deus se poderia, algum dia na vida, interessar-se por eles. Sim. Não era possível que a sociedade se preocupasse. Eles não eram poderosos. Zero. E nem imaginavam que Deus tivesse a capacidade de reparar. Mas quando Deus repara, a gratidão é tão grande, é de tal forma a alegria daquele coração que, lá está, eu imagino que Zaqueu, um homem de respeito, há de ter feito aquilo que eu fazia quando era pequeno, a descer as árvores, tipo a descer o poste, a escorregar por ali abaixo com toda a pressa e sacudir as vestimentas e a mostrar a Jesus onde era a sua casa. Quase como uma criancinha segurando Jesus pela mão e arrastando-o pela rua abaixo, tentando furar pelo meio da multidão, para tentar colocar Jesus em sua casa antes que Jesus pudesse eventualmente mudar de ideias. Antes que mudasse ideias, não é? Mas é a forma genuína com que nós muitas das vezes, quando Jesus nos toca e nos surpreende, porque nós conhecemos Jesus, nós já ouvimos falar dos milagres de Jesus, nós já ouvimos falar de coisas fantásticas que Jesus fez a alguns conhecidos nossos, mas quando aquilo que Jesus fez foi comigo, o meu nível de gratidão é tão elevado que
eu não estou importado com o que as outras pessoas ali à volta possam pensar, se era importante, se fazia sentido, se não fazia sentido, ou eu simplesmente quero Jesus na minha casa. Para terminarmos, já estamos nos 5 minutos finais. A lição de quinta-feira fala-nos que Jesus sabia estar com os poderosos, sabia fazer amigos, tal como os mais humildes, mas também com os poderosos. Por isso, ou seja, vemos aqui que Jesus não procurava propriamente colar-se aos poderosos para depois ter poder, etc., porque ele nunca se viu nada na sua carreira, em nada na sua vida que quisesse ter o poder, ser ministro, vamos chamar-lhe ministro, ou ser alguém muito influente, ou ser sumo sacerdote. Vamos utilizar, transpor um bocadinho para aqui, ou seja, não era bem esta para que Jesus O propósito lutava. da missão dele? Não era por aí. No entanto, apesar de ele ser filho de Deus, e ele sabia que era filho de Deus, nunca utilizou isso, mais uma vez, em seu favor, nem para desmerecer o outro, nem para chegar ao pé do sumo sacerdote. Olha, desculpa, mas eu sou filho de Deus, não é? Se calhar nós, na nossa tolice, éramos capazes de, num momento de sermos insultados ou num momento de humilhação, éramos capazes de ter uma frase infeliz e ia-nos soltar uma frase infeliz desse género, ou para Jesus nos podia safarmos. ter dito ao sumo sacerdote que é assim, a função que tu desempenhas representa-me a mim. Pois, quer dizer... E é assim, não só não seria aceito, como nem sequer seria compreendido. Sim, Não tinha Sim. impacto absolutamente nenhum. Mas o impacto que teve, e aqui está descrito pela pena inspirada, e provavelmente era o que tu ias dizer, mas Jesus, pela forma como atuava e como atraía a população, muitos dos dirigentes religiosos ficavam cativados por aquela forma de ser e aquela forma diferente. É claro que, por exemplo, este homem, o José de Arimateia, que era digamos que era um bairro dos importantes, etc., nunca tínhamos ouvido falar dele. Sim. Mas ele sabia quem era Jesus. Ele, provavelmente, juntamente com Nicodemos, no Sinédrio, nas decisões a tomar... Cruzaram-se várias vezes. Eles assumiam a posição de defesa ou de alguma cautela que impedisse os sacerdotes e os magistrados de terem destruído a vida de Jesus antes que se completasse o tempo determinado para a sua morte. E acabaram por eles, de forma voluntária ou involuntária, adiar para que Jesus pudesse completar o ministério que ele estava predisposto a fazer em nosso favor. Mas vemos que, quando Jesus acaba por fazer o seu último suspiro, ele não tem qualquer problema e toma a iniciativa de ir ter com o chefe romano e pedir o corpo de Jesus. Eu acredito que se ele tivesse preocupado com o seu estatuto, que se calhar poderá ter duvidado algumas vezes, mas neste momento ele percebeu que se Jesus morreu por mim, o meu estatuto não é minimamente importante. É necessário que haja alguma dignidade para aquele homem, e a dignidade que existe é eu utilizar um lençol novo de linho. Não era uma coisa qualquer, não era um farrapo qualquer. Era um lençol que nunca tinha sido utilizado, e pedir para disponibilizar o corpo e ir depositar o corpo no local que estava destinado a mim. E eu acredito que, neste momento, José de Arimateia tenha pensado que ele teria que arranjar outro sepulcro para ele, porque ele nem sequer imaginava, a este momento, que devidamente a profecia que depois Jesus discutiu, que ele não fazia ideia que aquele sepulcro depois iria ficar vazio novamente. E no ponto mais frágil de toda a existência de Jesus aos olhos dos homens. Exato. Ou seja, quando houve uma tremenda derrota daquele movimento que surgiu à volta de Jesus, um movimento de euforia, agora temos aqui um rei, olha, temos aqui um líder, finalmente temos aqui um líder que vai lutar contra os romanos, vai nos tirar desta opressão, etc. No momento da pior derrota, ou seja, o líder morreu, acabou-se tudo. E agora era a altura de sair de fininho.
como todos fazem, como estamos a ver, não é? Em Portugal agora muitos a saírem de fininho, quando nem tudo corre bem, mas vemos que este homem não, deu um passo em frente, assumiu, e o fundamental, há aqui uma frase que creio eu que é muito importante no resumo desta semana, que é: Deus continuará a usar os ricos para os seus propósitos. Ou seja, é necessário haver pessoas poderosas, com bens materiais também, E influentes. para ajudar a Igreja, para ajudar o propósito que a Igreja serve, que é espalhar a missão. E influentes, para que algumas decisões sejam devidamente aconselhadas, etc., porque a influência, muitas das vezes, é muito mais válida do que dinheiro. Sim, sim. E percebeu-se que, se fosse a mãe de Jesus a ir ter com Nicodemos, com Pilatos, pedir o corpo de Jesus, nunca seria tal pedido concedido. Não me parece. Mas este homem, era um político, era importante na sociedade. Eles, de certeza, que já tinham estado noutro tipo de eventos juntos. E então este é um favor pessoal. Ele vai lá ter e ele diz, e eu acredito a surpresa de Pilatos, tanto que Pilatos, antes de lhe dar imediatamente o corpo, pretende confirmar e pedir ao centurião que confirme que Jesus efetivamente já estava morto, para não haver aqui nenhuma jogada. Sim. E então é disponibilizado. Mas este é o aspecto que é espetacular. As pessoas poderosas procuram estabelecer parcerias com um ministério genuíno por várias razões. Querem fazer parte de algo bom. Algumas destas pessoas poderosas, e aconteceu aqui no tempo de Jesus com Nicodemos, José de Arimateia e outras pessoas, começaram a perceber que aquele movimento era bom. Fazia bem à população. E eles aproximaram-se e tiveram curiosidade. E eles queriam fazer parte de algo bom. E ao longo da história, aquilo que tu disseste, que Deus tem servido de pessoas influentes, poderosas e ricas, com capacidade económica, têm sido utilizadas com alguma frequência na sua influência, no seu poder, no seu apoio acerca destas funções. Fornece um meio subtil de os ricos e os poderosos obterem ajuda que necessitam, sem se exporem publicamente às suas necessidades. E é aqui o aspecto ainda mais fantástico, que é quando alguém poderoso, na sua influência, decide ajudar a missão. Aqui a lição está-nos a dizer que ele é mais ajudado do que é ajudador. E, no fundo, é aquilo que Deus está à espera que aconteça. Quando Ele nos convida para sermos participantes na sua missão, o desejo que Jesus tem é que, enquanto eu estiver com o desejo de ajudar a missão, eu seja ainda mais ajudado, mais abençoado, mais motivado e mais envolvido e tendo compreendido o amor de Deus por cada um de nós. E aqui, mesmo a terminar, porque a nossa hora já está ultrapassada, sim, terminar com esta frase da Pena Inspirada, que é: milhares de ricos têm baixado ao túmulo sem serem advertidos. Porque muitas das vezes nós entendemos que eles têm tudo, eles não se preocupam com o amor de Deus ou a sua conversão. Mas por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são pessoas que sentem um peso na sua alma. Como sentiu José de Arimateia, sentiu Nicodemos, sentiu também o jovem rico, por isso ele procurou Jesus para procurar este mesmo alívio. Ele não deixou de o procurar, depois a sua decisão é que acaba por ser diferente. E é neste intuito que acabamos por compreender que Deus tem um propósito específico e especial para cada pessoa, num momento específico e especial da história deste mundo, e Ele está disponível para ti. Sejas influente ou não sejas influente, que quando agora estás a ouvir esta parte, mas no teu círculo de influência, tu és uma pessoa importante. Tu, se calhar, tens mais poder do que aquele imaginas que possas imaginar que Deus te atribuiu. Então, fica atento ao desafio. E é com este propósito que nós terminamos, desejando que cada um de nós fique atento também aos ricos e poderosos com que nós nos relacionamos. Eles têm também necessidade espiritual. Sem dúvida alguma. Porque, pelo que nós vemos ao longo da história, e quando vemos algumas
biografias de gente conhecida, donos de grandes multinacionais, não vamos dizer marcas, mas nos seus últimos dias, quando fazem as biografias, veem que viveram uma vida vazia de trabalho e que não tiveram com os filhos, com a família, não tiveram tempo para Deus, e se voltasse tudo atrás, não fariam a mesma coisa. Exato. Não fariam a mesma coisa. Fariam um percurso diferente, olhar para Deus, porque depois chega ao fim, como um amigo meu costuma dizer, que não devemos ser o mais rico do cemitério, porque se já estamos mortos, por isso não vale a pena absolutamente nenhum cêntimo. Não, viemos para aqui nus, voltamos nus, por isso não vale a pena, não levamos absolutamente nada. É neste contexto que eu vos convido a curvarmos as nossas cabeças para fazer a oração de finalização. Ó querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, graças nós te damos pelas bênçãos que tu nos envias através desta lição, chamando-nos a atenção de que todos têm necessidade de necessidades espirituais e todos têm a necessidade de ter uma relação definida contigo. E então nos chamaste a atenção com todos estes episódios na lição que, apesar de ricos e poderosos, influentes na nossa nação, todas as pessoas carecem do teu amor e da informação do Evangelho, para que depois possam fazer a sua escolha. O desafio do final do dia de quinta-feira é nós escolhermos alguém poderoso, orar por ele e partilhar com ele a informação de que estamos preocupados com ele. Toca aos nossos corações para que possamos colocar em prática esse projeto e chegar à fala e chegar ao testemunho de algum poderoso que está mais próximo de nós. É com este pedido, este anseio, que nós te rogamos as bênçãos para que nos influencies e nos capacites a sermos atentos e inteligentes na forma de abordar cada uma destas pessoas que possa ser influente na sociedade. E dessa forma que possamos contribuir para que mais rapidamente todas as pessoas tenham conhecimento deste teu Evangelho e possam fazer a sua escolha. Porque essa escolha é unicamente individual, apenas com a influência do teu Santo Espírito a trabalhar no coração de cada um. Trabalha no nosso, mantém-nos firmes e atentos, faz-nos compreender que, apesar de termos nascido na Igreja, não estamos imediatamente salvos, mas precisamos igualmente de fazer a entrega do nosso coração e colocá-lo à tua disposição para que tu, Senhor, possas trabalhar na vida de cada um de nós. É tudo o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuação de um bom sábado. Em seguida iremos ter o culto solene. Bom sábado. Fiquem bem.